O canabidiol, ou CBD, age na rede neural, ajudando a equilibrar a atividade cerebral e suavizar os sintomas do autismo. Você está cansado de tentar de tudo e mesmo assim sentir que nada resolve de verdade? Neste vídeo eu vou te mostrar se existe remédio para o autismo e principalmente como que a cannabis está surgindo como uma nova possibilidade real de tratamento. Porque talvez o problema não seja a falta de opção, talvez seja a forma como está olhando para isso. Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Dr. Marco Elias, sou clínico geral, especialista em cannabis e medicinas alternativas e terapias holísticas. E aqui você aprende a entender o seu corpo de verdade. Primeiro, respire e preste atenção nisso. O autismo não é uma doença simples, e isso muda tudo. Não existe um único remédio que resolve o autismo. Não existe uma cura no sentido tradicional. E eu sei, isso pode frustrar, principalmente se você já tentou vários tratamentos. E sempre parece que melhora um pouco, mas nunca resolve de verdade. Talvez você já tenha pensado, será que eu ainda não encontrei o tratamento certo? Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso que eu vou te falar agora dessa forma. O autismo não é algo que você simplesmente elimina, é uma forma diferente do cérebro funcionar. E o que os tratamentos fazem é ajudar esse sistema a funcionar melhor. Agora presta atenção nisso. O foco não é curar, o foco é equilibrar. E quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido, porque aí você sai da busca por um milagre e entra na busca por uma qualidade de vida. Agora entra uma peça muito importante dessa história, o sistema endocannabinoide. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas ele é essencial. Esse sistema existe no corpo inteiro, no cérebro, no sistema nervoso, no sistema imunológico. Ele regula coisas básicas da sua vida: o sono, o humor, a ansiedade, a dor, a inflamação, a memória, comportamento. É como se fosse um sistema de equilíbrio interno, tipo um ajustador fino do corpo. Quando ele está equilibrado, o corpo funciona melhor. Quando ele está desregulado, começam os problemas. E agora vem a parte importante. Estudos mostram que pessoas com autismo podem ter alterações nesse sistema, principalmente nos níveis de endocannabinoides, que são substâncias que o próprio corpo produz. Uma delas é a anandamida, conhecida como a molécula do bem-estar. Em muitos casos de autismo, essa substância está reduzida, e isso impacta diretamente o humor, a ansiedade, a interação social. Agora pensa comigo. Se o sistema que regula tudo isso está desajustado, o que acontece com o comportamento? Ele também fica desregulado. E aí que entra a cannabis. Mas calma, não é do jeito que muita gente imagina. A cannabis tem vários compostos. Os principais são o THC e o CBD. O THC é o que causa efeitos psicoativos, mas o CBD não causa isso. E é justamente o CBD que tem sido mais estudado no autismo. O CBD atua diretamente no sistema endocannabinoide. Ele não substitui o que o corpo produz, mas ele ajusta a equilibrar esse sistema. Ele aumenta a disponibilidade de anandamida, ele reduz a inflamação do cérebro e modula neurotransmissores. Ou seja, ele ajuda o corpo a voltar para o equilíbrio. E quando o corpo entra em equilíbrio, os sistemas começam a diminuir, os sintomas começam a diminuir. Agora vamos falar de estudos, porque isso não é só teoria. Um estudo publicado na Frontiers in Pharmacology em 2019 avaliou crianças com autismo usando extratos ricos em CBD, e o resultado? A melhora significativa em comportamento, redução de crises de agressividade, menos ansiedade. Outro estudo em Israel, com mais de 180 pacientes, mostrou que cerca de 80% tiveram melhora dos sintomas, principalmente em irritabilidade, hiperatividade e distúrbios do sono. E tem mais. Uma revisão publicada no Journal of Autism and Development Disorders analisou vários estudos clínicos e encontrou resultados consistentes, com destaque para melhora na interação social, na redução de comportamentos repetitivos, mais estabilidade emocional. Agora deixa eu te falar algo importante. Isso não é milagre e não funciona igual para todo mundo, porque cada corpo é único. Cada sistema está em um nível de desequilíbrio diferente, mas existe algo que não dá para ignorar. Os resultados estão aparecendo.
e cada vez mais estudos estão sendo feitos. Agora conecta isso com algo mais profundo. O método equilíbrio da luz está exatamente sobre isso. Você não trata só os sintomas, você reorganiza o sistema, porque o corpo não está separado, tudo está conectado, o físico, o emocional e o energético. E quando você atua só em uma parte, o resto continua pedindo atenção. E é por isso que muita gente melhora. E depois volta tudo. Agora pensa no que acontece quando você regula o sistema como um todo. Você melhora o sono, você reduz a ansiedade, diminui a inflamação. Isso impacta o cérebro, impacta o comportamento, a interação, ou seja, você não está tratando o autismo, você está criando um ambiente interno melhor. E isso muda tudo. Agora deixa eu ser bem direto com você. A cannabis pode ajudar? Pode. Tem base científica? Tem. É solução única? Não. E é aí que muita gente erra. Acha que encontrou a resposta e coloca tudo nisso. Mas o caminho não é esse. O caminho é a integração. Alimentação adequada, rotina estruturada, estimulação correta, ambiente emocional equilibrado e assim, quando necessário, uso de recursos como o CBD. Isso é inteligência no tratamento. Isso é sobre escolher um lado, é sobre ampliar a visão, porque o maior erro é achar que a solução está só fora. E isso te mantém preso num ciclo de tentativa, frustração e nova tentativa. Mas quando você entende o sistema, como funciona, você começa a ter controle. Isso muda a sua relação com o tratamento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E se o seu corpo não estivesse falhando, e sim tentando se adaptar? E se os sintomas fossem um pedido de ajuste? Quando você começa a olhar assim, você para de lutar contra o corpo e começa a trabalhar com ele. E isso é onde começa a verdadeira mudança. Se você chegou até aqui é porque isso faz sentido para você. Então faz o seguinte, se inscreva no canal, porque aqui você vai começar a entender coisas que ninguém te explicou desse jeito. E compartilhe esse vídeo com alguém que está perdido neste caminho, porque às vezes tudo o que a pessoa precisa é enxergar diferente e lembrar de uma coisa. Existe um caminho, e ele começa quando você entende o que realmente está acontecendo dentro de você.